Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube Fim Entrevista, o programa que junta o mercado financeiro, o mercado imobiliário, as operações estruturadas. Hoje é dia de você entender nas minúcias essas estruturas. O mercado de crédito para o empreendedor imobiliário tem muitas vertentes e uma cada vez mais importante é dos CRIs, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários. E eu e você vamos conversar com gestores, sócios da F Invest, que tem um fundo de CRI que tem trazido operações diferentes e principalmente acho que a principal diferença tem sido a forma de captar recursos. Isso tem repercutido bastante no mercado. Vamos conversar com o Lucas Araújo e com o Rafael Giaretta para entender melhor como funciona essa história, qual é o histórico deles nesse mercado todo. A gente estava aqui batendo papo antes de começar a gravação. Dá para notar a paixão dos dois pelo mercado financeiro e imobiliário, né? Senhores, muito obrigado pela presença. Certeza que a gente vai aprender muito aqui. Muito obrigado, professor. É uma honra, um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre a nossa paixão. E mais uma vez, obrigado e tomara que a gente consiga abordar diversos temas aqui. Certamente. É literalmente fazer o que gosta, né, Giaretta? Muito obrigado pelo convite. É muito bom, né, a gente passar anos e se reencontrar e ver que todo mundo está evoluindo, crescendo, principalmente o mercado, né? Principalmente. Que a gente, acho que todo mundo sempre lutou muito, né, pelo crescimento da maneira certa e aparando, né, algum barulho, e acho que o sucesso do mercado aí, desse pessoal todo que veio construindo, está muito no Clube FI aí, no trabalho de todo mundo. Então, para nós é um prazer estar aqui. A gente vê o longo prazo acontecer, né? Exato. O mercado é de longo prazo e tal, né? Bom, o tempo passa, a gente vai vendo, inclusive, quem fica e quem cresce, né? Uhum. E rostos conhecidos que entenderam como é trabalhar no mercado de longo prazo. Tenho certeza que isso se aplica muito à tese de vocês como empresa gestora e, consequentemente, na gestão de um fundo imobiliário, né? Para quem não os conhece, conta pra gente o seu histórico nesse mercado, tanto financeiro como de capitais, como que nasce a ideia de fundar uma gestora depois. Com certeza. Eu sou formado em Direito, professor. Somos dois. Sou um advogado aí perdido no mercado financeiro, fiz pós-graduação na Fundação Dom Cabral e comecei trabalhando no lado corporativo, no financeiro de uma empresa, né? Então, do setor de construção. Então, eu já tive muito do outro lado do balcão, que é o lado de quem está pedindo financiamento, precisando de financiamento para fazer as obras, capital de giro, compra de matéria-prima, etc. E depois eu comecei no mercado financeiro como montando uma assessoria de investimentos e uma corretora de seguros. E posteriormente, isso foram durante 6 anos, foi muito importante, um aprendizado enorme para ter esse tato com o investidor, né? Principalmente Sim, com que tem tudo a o ver investidor com pessoa física. Com o fundo imobiliário, né? Esse investidor pessoa física. Exatamente. E nesse mercado eu me apaixonei pelo fundo imobiliário e acabei conhecendo o Rafael ali nos idos de 2018, por aí. O Rafael fazia gestão de um fundo que a gente admirava, era cotista, e começamos essa amizade. E esse projeto começou em 2018 a esboçar, até que em 2021 fizemos o IPO do AFHI 11. Então, acho que foi um tempo interessante para pensar o produto, o que seria um produto mais eficiente, que a gente pudesse abarcar as melhores oportunidades que a gente via no mercado. Então, até montar o regulamento, de uma forma, foi tudo muito pensado, muito longo prazo, demorado, foram várias idas e vindas. Olhando para trás o que deu certo e o que deu errado, né? Daqui a pouco eu vou comentar das minhas impressões, dei uma olhada no site, vi coisas que não se vê em outros sites de gestoras, e isso tem a ver com observar mesmo, né? Observar o mercado e falar, quero fazer dessa maneira, evitando erros e buscando os acertos, né? Exatamente. Giaretta, já passou até por gestão de fundo de tijolo, né? Tijolo. Acho que a minha história é desde muito novo, né, trabalhando, e a gente tem um viés de família de construir ativos de renda, ou comprar terreno, né, contratar uma construtora,
erguer o prédio, ficar com uma parte. Então a gente sempre pensou em ter uma renda auxiliar, né? Porque negócios, a gente está num país emergente, os negócios vêm e vão, mas o tijolo está ali, né? Sim. Então a gente sempre teve esse viés. E aí fiz economia, né? Pensando em mercado financeiro, não sabia ainda, né, que ia ir para a área mais imobiliária. Depois fiz mestrado em economia internacional e nessa época já comprava fio. O pessoal lá de Florianópolis, lá, o Centúrio, o Glauco, foi quem me apresentaram, já eram dinossauros do mercado. Sim. E esse é um produto que eles estão olhando. Depois conheci o FII e parei de ir para o tijolo normal. Trabalhava com M&A, né, na área de educação, e surgiu na época de tocar um fundo imobiliário lá atrás, que era o GGR. Então, eu tinha uma experiência imobiliária boa, né, de tratar o inquilino, de construir, enfim. Tinha experiência de M&A, que ajuda muito, né? Então, achava que era uma boa oportunidade, assim, para todo mundo. A gente ficou algum tempo lá. Depois fui para a Plaenge, né? Porque minha família hoje mora em Londrina, minha esposa engravidou, a gente é sozinho lá, então não dava para criar o filho à distância, né? Aí o Alexandre da Plaenge convidou, fui para lá, para um projeto de curto prazo, né? Para executar ele em curto espaço de tempo. E nessa fase eu e o Lucas conversava muito, né? Já estava montando a tese e casou que ela se concretizou bem na época que a gente terminou o projeto lá na Plaenge. E agora vão fazer 3 anos da FHI, a gente pegou um mercado muito complicado, né? Mas acho que a montagem desse produto se deu muito... Araújo Fontes tem 33 anos, né? Então, quando assim, eu olhava, né, é muito difícil você ter uma empresa há tanto tempo, né, fora do eixo. Então, quer dizer que, assim, na minha visão, né, são competentes, são sérios, né, tem um conhecimento assim, de empresas um pouco fora do eixo que ninguém tem. Já tinha a Asset desde 2006, né? Já tinha a parte de DCM, não sei desde que 2010, né? Já estruturava a CRI. Isso. Então tinha um ecossistema ali que a gente podia explorar, né? Dentro desse produto. E aí o Lucas, quem montou ele, quem foi o pai da criança, me chamou quando ela nasceu. A gente está aí bem feliz com esses 3 anos, apesar de todos os desafios, né, que a gente teve aí próprio do setor, né, teve Covid, teve a possível taxação, teve de tudo. Teve de tudo aí, nós estamos firmes. Outras virão, não é, né? Isso é certo. É a única coisa certa, né? E o fundo é um fundo de crédito, um fundo de papel. Havia uma predileção por isso, o mercado de tijolo é uma possibilidade de um futuro próximo? A gente sempre tem essa discussão, professor, de... vamos ter um outro produto, etc. E o FHI, a gente dimensionou ele para conseguir extrair do nosso ecossistema de empresas com uma excelente qualidade de crédito fora do eixo, que não tinham, muitas vezes não são listadas, mas, enfim, não perdem qualidade para empresas listadas, de trazer isso para dentro de um veículo e, consequentemente, trazer esse retorno maior para o investidor final. A gente sempre tem essa discussão, acho que não precisa esconder que é um desejo nosso ter um outro veículo, principalmente pela experiência do Rafael. O Jareta, com essa experiência toda de tijolo e que auxilia muito no crédito, porque no final do dia o lastro, a garantia, a liquidez daquele ativo, toda essa análise é muito importante ter alguém com bastante experiência nesse setor, então foi extremamente importante. E eu acho que, assim, tudo a gente observa muito de fora, os movimentos da indústria, e somos extremamente conservadores nos nossos próprios movimentos. Então, acredito que se isso surgir, vai ser depois de pensado muito e tentar montar um produto que tenha algum diferencial, né? Que a gente sabe que tem excelentes fundos de tijolos de diversos setores no mercado, e tentar trazer algum diferencial para o mercado.
Eu lembro na época que você chegou na GGR hoje, o GGRC é um produto bastante diferente, mas quando ele foi estruturado, ele era um fundo de tijolo, mas com uma tese muito de crédito, né? Sim, de contrato atípico, né? Ele até é um certo limitador até, né? Porque você tem o benefício, né? Mas tem também o que fica um pouco mais difícil. É uma tese que você tem um contrato atípico, ele é renovado, né? Você aplica o IPCA todo ano, e acaba que se o país não cresce, né? Aquele metro quadrado, quando termina o contrato, ele fica muito caro. Sim. Então, assim, a chance de ter um reajuste é bem irrelevante. Mas ele é uma mistura, assim, né? Dos dois, assim. E aí você tem que... Aquele diferencial... Não que é parecido com aqui, né? Mas você tem alguma coisa high grade, alguma coisa com um pouco mais diferencial. Uhum. Porque a gente sempre fala até do nosso fundo aqui, no FHI, né? Nosso não, dos cotistas, né? Que a gente faz gestão. A gente diz assim, por que a gente tem que ter um middle risk ali, né? Porque se a gente ficar só no high grade, o pessoal vai pro que a gente admira muito, vamos dizer assim, a gente sabe o nosso lugar. Né? A busca pelo diferencial que você estava falando. Então a gente precisa ter alguns diferenciais assim que o pessoal olhe, né? Porque uma casa, apesar de ser muito antiga, nessa área ela é relativamente nova, então a gente tem que ter algum diferencial. Então acho que é até um pouco parecido assim, né? Você tem um high grade que dá uma estrutura, uma base, uhum. mas tem um pouco mais de risco ali para você conseguir uma diferenciação também. E a tese do crédito ela é muito presente nas duas ideias, né? Assim, tem esse fundo de contrato atípico, ele já tem o imóvel e aí ele corre o risco ali com o fundo de crédito, quer dizer, ele corre o risco de não receber o aluguel. O fundo de crédito ele não tem o imóvel, mas na maioria das vezes ele tem o direito de acessar aquele imóvel caso não receba o que é devido. Então, esses dois mercados são né, sempre muito correlatos. A experiência dos dois se complementa e no fim do dia não é tão diferente assim, né? Agora, a experiência do tijolo de saber se estou comprando para alugar ou estou dando crédito e isso um dia pode vir a ser meu, embora não seja desejo de ninguém, tijolo, né? Pode virar tijolo. Eu tenho que saber se o tijolo vale a pena, né? Exatamente. A gente sempre... É uma discussão longa. A análise de matrícula é demorado. Diligência é demorado. Então, até nesse ponto, o Rafa, ele gosta de ler umas 60 matrículas e procurar pelo em ovo. Porque, de fato, é o que você mencionou. Né? E acha que você mencionou. A gente não espera executar nenhum ativo, mas é nosso dever comprar aquele crédito com uma alienação fiduciária, por exemplo, que seja executável, né, que não tenha nenhum ônus ali gravado em nenhuma das matrículas. Muitas vezes imóveis têm diversas matrículas, porque se chegar a cabo disso, não é o desejo, uma operação de crédito não é montada para isso, mas ela tem que ter essa saída, porque no final do dia é isso que o investidor espera, né? Essa segurança de ter o ativo real de fato lastreando. É claro que existem CRIs corporativos, mas aí nós estamos falando de outro nicho, né? Não é muito que a gente atua, mas essa é uma preocupação constante e gostei da sua comparação de que os dois parece que você está enxergando a mesma coisa com visões diferentes, com lados diferentes. Eu falo que o aluguel é o juro do tijolo e o juro é o aluguel do dinheiro, né? As coisas se confundem de fato, né? E obviamente que tem as similaridades, mas tem as diferenças, e conhecer as diferenças é que é importante e complementar, né? Exato, exatamente. O fundo está encerrando a 5ª emissão de cotas. Vem crescendo, inclusive, em número de investidores, né? Já são 20 e poucos mil, é isso? São 31. 31 mil investidores. O nosso mercado, ele cresceu de um jeito que a gente tem fundo com 1 milhão, fundo com 400 milhões, mas 30 mil investidores é um número que muitos fundos almejam e estão há mais tempo no mercado e não conseguiram chegar ainda, né? E esse é o trabalho de conhecer a pessoa física, né? A gente leva muito a sério os nossos princípios de trabalho, professor, e
eu acho que o princípio que norteia sempre nossas decisões é: isso é o melhor para o cotista? Isso de fato ajuda muito a simplificar e ser objetivo e pragmático numa decisão. Então esse é o princípio que a gente não abre mão, em hipótese alguma. Então quando você tem esse pensamento, fica até mais leve tomar decisões, e decisões em prol do cotista. Nós somos cotistas de fundo imobiliário, o Rafael há muito mais tempo, tem muito mais idade. Mas a gente é cotista há muitos anos. A gente sabe, né? A gente sabe, tem um feeling interessante do que a gente gostaria como investidor. Então, aplicando isso do outro lado da mesa como gestor e também cotista, né? A gente tem os dois chapéus. Sim. No fundo, isso se torna mais leve, objetivo, pragmático na hora da tomada de decisão. Então, são coisas que nem ventilam na nossa cabeça isso. Eu acho que isso, como consequência, a gente acredita que o investidor enxerga esses pontos, porque a gente enxergaria. Então, basicamente, acho que é tão simples quanto isso. Assim. Aquela coisa assim que isso, e também que a gente fala muito, acho que é uma pergunta assim que todo gestor deveria fazer, eu compraria para minha pessoa física esse produto, né? Ou esse CRI, enfim. Se a gente compraria na física, ou porque é o fundo, então acho que se você compraria na física, você vai dormir bem mais tranquilo, né? As coisas podem dar errado, né? Assim, está no mercado super dinâmico. Mas a tomada de decisão naquele momento, você tem que estar muito tranquilo, né? Que se é bom para você, é bom para o cotista, é bom para todo mundo. Eu estou justamente procurando aqui, enquanto a gente fala no site da gestora, já vou mostrar aqui, ó. Documentos em relação à gestora como um todo, ó. Código de ética, manual de compliance. Então, existe uma governança geral do negócio F-Invest, que eu consigo acessar e falar, bom, é isso que vai acontecer dentro do FHI 11. Mas se amanhã tiver outro produto, isso aqui ainda está em cima. Né? Sim. E aí é o que eu sempre falo, que transparência gera valor. Então, juntando esse período todo de experiência e essa experiência dos dois lados, de quem é investidor e quem é gestor, que eu falo que eu noto isso pela disponibilidade desse tipo de documento, por essas informações. É lógico que eu abri e li aqui o código de ética e tal, fui entendendo, e a gente entende uma visão global, né, do que o gestor vai aplicar nos fundos. Eu acho isso super importante e acho um diferencial. Muitas gestoras têm, mas não tem disponível com essa facilidade que a gente tem aqui. E Giaretta, dessa experiência dos dois lados, você sabe o que o investidor quer, mas você também sabe aonde o investidor exagera. Não é verdade? O investidor quer tudo. Eu sempre falo assim, professor, não dá para dar um retorno mais alto e ter segurança de poupança. Né? Mas o investidor quer segurança de poupança. Ele quer taxa zero, sem taxa de administração, sem taxa de distribuição, sem nada, o retorno lá em cima. E não pode risco. dar risco, né? Risco de poupança. Mas aqui a gente está evidentemente falando dos exageros, mas tem muitas cobranças, principalmente por transparência, por um guidance como esse, como deixar um código de ética e tal, que são entregáveis e que eu acredito que gera valor. Mas tem também os seus coisas que você fala, cara, isso não dá para mostrar, ou isso não dá para fazer, falta um pouco de compreensão de o que é estar do outro lado fazendo gestão de recursos, né? Sim. Você quer comentar? Eu acho que acho que a maioria das reivindicações são válidas, a gente sempre escuta e pondera do outro lado também como gestão, né? Você mencionou o nosso código de ética, que norteia as nossas decisões, então não somos infalíveis, podemos errar, mas vai estar norteado ali, o investidor tem clara noção da nossa cabeça, e principalmente a gente tenta mostrar no relatório gerencial, acho isso muito importante, que o investidor tenha ali um tempinho, minutos,
para ler um pouco a palavra do gestor ali, muitas vezes as pessoas passam ali batido e vai ver a carteira. A gente toma muito cuidado, a gente pensa muito, assim, são dias pensando como que a gente vai escrever para passar a mensagem do que a gente de fato fez e pretende fazer no futuro com relação àquela carteira. E tem coisas realmente que são, vou dar um exemplo aqui banal, mas são dados sensíveis como o aval da pessoa física, o IR, são coisas de fato sigilosas que não dão para mostrar. E eu vou dar um outro exemplo aqui, um pouco abrindo a nossa cozinha, assim, a gente recebe muito e-mail falando assim, coloca o LTV médio da carteira. É uma métrica que o mercado gosta. A gente até poderia colocar, o que a gente prefere fazer? Cada operação, se você clicar nela ali, você vai ter todas as garantias, informações e documentos e os valores das garantias especificamente de cada uma. E por que a gente faz isso, né? Porque muitas vezes também entregar esse LTV mastigado, vamos dizer assim, você tem algumas premissas nessa conta de LTV, né? Qual valor você vai usar? Qual valor de metro quadrado? Você vai usar o estoque que não está vendido? Sim. Você vai usar o recebível apenas? Você vai usar... Então, você tem ali uma série de questões que você pode mostrar um LTV baixíssimo e levar o investidor a uma decisão errada de investimento. Junta todos esses detalhes com mostrar um dado na média, da média que eu quiser. Exatamente, né? Tem aquela brincadeira da cabeça no freezer e o pé no forno, né? A média tá ok. mas esse é eu quis dar um exemplo aqui mas a gente responde os e-mails todos explicando o nosso racional. A gente prefere entregar tudo para a sua decisão. Mas esse é o tipo de métrica que a gente não usa para tomar a nossa decisão de investimento. Então, por que eu vou disponibilizar aquilo para o investidor ser enviesado a tomar uma decisão que nós mesmos não achamos a mais adequada ali na hora de tomar, né? Então, eu acho que a gente escuta tudo e no final a gente tenta colocar o máximo que a gente entende que seja razoável para a tomada de decisão do investidor. Essa parte que você clica em visualizar no relatório gerencial de cada operação, até o Igor e o Brandão estão aqui, eles que alimentam, né, você entra aí é um site, vira um site de cada operação que tem todas as informações ali, né, e então todo mês é atualizado, um pouco de delay, né, porque os dados, mas ali tem assim um nível de informação e detalhe que aí o investidor pode e esse negócio a gente estava comentando antes aqui, às vezes você tem um LTV muito baixo, que tem muita garantia real, mas quem vai pagar essa PMT do CRI é uma empresa, né, que cedeu essa garantia, mas que ela está muito degolada, assim, né, ela está com fluxo muito ruim. Às vezes a LTV é baixa, mas ela tem um risco alto ali e o nosso mercado isso não pode acontecer, né? Então, assim, não adianta para nós ter, nesse caso, um LTV. Para nós não serve esse LTV de 20. O valor da garantia é alto em relação ao que foi emprestado, mas eu sempre falo que no crédito, no CRI, por exemplo, você tem duas coisas a defender: o fluxo de recebimento e o principal. E, idealmente, o fluxo precisa ser bastante defendido. Exatamente. Né? Exato. Então, às vezes a gente vê CRIs que não tem nenhuma defesa em relação ao fluxo. Então não tem um fundo de reserva ali de 2, 3 pagamentos, não tem um aval, não tem uma fiança, mas tem uma garantia que vale 3 vezes o valor da dívida. Tá bom, vai executar essa garantia. Perfeito. Como é que a gente pensa? Acho que vou tentar resumir, né? A gente defende primeiramente o fluxo. Primeiramente, a gente praticamente não analisa uma operação se ela não tiver fluxo, seja de aluguéis, de recebíveis, ou um fluxo da companhia, uma geração de caixa, de fato, não é lucro líquido da companhia, é uma geração de caixa, muito robusta para suportar a PMT. A garantia ela vem depois. E o aval para a gente é um alinhamento. A gente nem considera como uma garantia.
Mas, de fato, é um alinhamento de interesses ali que você vê uma predisposição do devedor de quitar e pagar os juros daquela dívida. Mas é o que você mencionou, professor, a gente não quer executar. A gente não quer executar. Nosso objetivo é emprestar R$1 milhão, receber os juros e R$1 milhão ao final do prazo. É isso. Eu até entendo que existem créditos que são feitos para executar a garantia, mas não é o nosso mercado. Nosso mercado não é esse. Nosso mercado é um mercado de fluxo. A gente entende que o nosso investidor espera todo mês o fluxo para pagar suas contas, para honrar seus compromissos, então a gente não pode... Para reinvestir no fundo. Para reinvestir no fundo. Então, que está criando a sua aposentadoria, a sua bola de neve, então a gente não pode se dar ao luxo de correr esse risco do fluxo. Então, esse é o principal ponto. E aí, voltando atrás, quando falam de LTV, né? Mas, às vezes o LTV é extremamente baixo, 20, é 5 vezes maior a garantia. Mas, de fato, passar por uma execução, primeiro, é muito demorado. Então, o fato de você ficar ali muito tempo sem fluxo já é extremamente prejudicial. E, muitas vezes, isso vai levar o investidor a tomar uma decisão de vender o fundo numa cota lá embaixo, por exemplo, né, dado um problema, e quando ele recuperar esse valor da garantia daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, um exemplo, o investidor nem voltou para o fundo. Então, ele teve a perda permanente. Então, a gente quer evitar que o investidor tome esse tipo de decisão com base somente em LTV. Tá? Mas se ele quiser calcular o LTV... Ele tem os dados disponíveis lá. Ele tem tudo disponível. Antes de eu mostrar o fundo, vou fazer uma última pergunta mais global sobre a gestão, que é essa questão das emissões com custos arcados pela gestora. Como que foi chegar nessa decisão? Eu sei que é um desafio de toda gestora independente, não só das pequenas gestoras independentes. Toda gestora independente tem uma dificuldade enorme de conseguir fazer suas emissões de cotas, pelo desenho do nosso mercado, que é muito concentrado em pouquíssimas corretoras, que são as grandes distribuidoras, e às vezes é uma questão de custo, às vezes é uma questão da fila. Tem um monte de fundo querendo emitir, e as distribuidoras acabam dando preferência aos fundos da própria casa e tal. E vocês, então, buscando um diferencial, resolveram arcar com os custos de uma distribuição, que não são baixos, né? Foi uma saída até que eu me lembro exatamente o dia que o Jareta me ligou com essa ideia, e a gente já estava na cabeça na época de fazer uma 476, né? Na época ainda era 400 e 476. Uma 476 de investidores que gostariam de alocar no fundo, mas não tinha uma janela de oferta. Investidores, um grupo menor, né, de investidores. Não eram institucionais, mas eram investidores com esse recurso. E aí, nesse momento, o Jareta conversando comigo falou, olha, vamos tentar fazer uma oferta. A cota do fundo tinha pouquíssimo ágio no secundário, se não me engano era coisa de R$1,50, R$2. A gente estava no meio de uma situação ali de possível taxação de dividendos de fundos imobiliários, aquele PowerPoint que rodou, um tiroteio, e a gente via muita oportunidade, professor, no mercado secundário, muita oportunidade. A curva tinha aberto bastante, e a gente via que se a gente não fizesse uma emissão, a gente ficaria para trás em termos de diversificação e taxa média do fundo. A gente é muito ativo nessa questão de tentar acompanhar a curva, o spread da curva. Então, naquele momento, a gente foi a única saída naquele momento, e a gente entende que é um formato que não é para ser para sempre, é um formato que a gente entendeu na época que seria viável, e ele se mostrou viável. Não são volumes como a gente vê aí de captações gigantescas. E eu vejo muito benefício na antiga 400. Vamos falar, hoje é uma oferta pública também, inclusive para os atuais cotistas. A gente fala que o cotista gosta muito dessa questão do custo arcado pela gestora. Se você olhar em outra ótica, claro, emitindo acima do VP, respeitando as regras que a gente até escreveu em relatório, mesmo que tenha
uma taxa de distribuição, etc., mas com a gordura adequada e necessária, também dá ao cotista antigo, vamos chamar assim, uma maior pulverização, uma maior base, uma maior liquidez, etc. e tal, e que também pode ser benéfico. Então, não são excludentes. Na época foi vamos dizer, o único caminho viável para manter o veículo saudável, com novas operações, maior diversificação e acompanhar a abertura da curva de juros. E na época, só citar um ponto aqui, eu acho que o que durante um ano, até a primeira emissão, foi muito importante para o fundo, foi defender o retorno real. O fundo começou com 100% alocado em IPCA. A gente entendia naquele momento que poderia ter um descompasso. Isso foi extremamente importante e a mudança de curva na alocação aconteceu na primeira emissão, nessa segunda emissão, na verdade, né? Primeira IPO, a segunda emissão, que foi começar a comprar papéis CDI quando a Selic estava em 6. Estava até em 4, estava até abaixo. Estava até abaixo. Era difícil achar papel CDI mais. Era difícil achar. Então, a gente estruturou nela, né? Então, a oferta foi excelente em termos... olhando o produto. Olhando, mesmo que o investidor anterior não tenha alocado na nova oferta, né? Ele foi muito importante para que o produto se mantivesse ali um retorno sempre acima dos benchmarks. Então, acho que foi isso. Rafa, se quiser complementar. Acho que foi alguns meses a gente pensando, né? Eu tive a ideia e o Lucas, acho que no começo não concordou, depois eu chamei de louco. Aí o Evaldo, né, que representa a F dentro da F, né, dentro da gestora, ele disse, não, se vocês acham que voa, vamos embora e tal. Acabou que a gente ficou satisfeito e replicou, mas eu acho que o insight de fazer isso foi se enxergar como o mercado estava naquele momento também, né, não sei se as reclamações do mercado, verificar, né, o nosso momento ali, que o Lucas falou, com ágio baixo, enfim, e fazer uma coisa assim que ninguém tinha feito, né? Acho que isso é um legado assim que a gente também, né, se preocupa, de fazer a primeira oferta a custo zero, né, na história. Depois outras casas até fizeram. A gente ficou satisfeito, obviamente não são aquelas ofertas enormes, mas é muito bom que você vai acompanhando a curva, né, e assim, toda vez eu sou uma pessoa muito curiosa com o passado do que os gestores fizeram, né? A gente olha cada movimento, vê o que deu certo e o que deu errado. Quando você tem uma captação muito expressiva, você dá uma quebrada naquela base no que fez antes, assim, ela fica mais insignificante. E não é muito a nossa intenção, assim, a gente acha que, vamos dizer, né, você tem que construir a base muito forte, muito sólida, e esses do IPO eram 3.500 cotistas para esses 31, isso foi tudo orgânico, né? Então foi o pessoal que foi entendendo a proposta, acho o trabalho de vocês, né, dos research, até dos influenciadores, de ajudar a divulgar. Eu sempre falo, a gente é muito focado em trabalhar e pouco em divulgar, né, as coisas que a gente faz, mas então, se o mercado acabou que divulgou, a gente foi crescendo organicamente, que assim, nossa visão é excepcional, o nosso cotista, a nossa base, ela entende a proposta. Você vê agora, a gente teve ontem a liberação de cotas, não vê vendas, hoje captou 63 milhões, você não vê vendas enormes, né, de pessoal saindo. Na verdade, o pessoal que acompanhou, que aumentou a posição. Isso é muito bom para todo mundo. Então, foi uma experiência que a gente fez, deu certo, replicou, facilitou agora, a Araújo Fontes foi homologada para poder ser distribuidor. Então, para nós facilitou muito, né, em termos até de custo, porque como é a mesma casa, tem conflito, ela não pode cobrar. Então, isso facilitou muito, então ajudou mais na tese, né? Então, esse negócio do ecossistema. Então, a princípio, criou-se uma via aí que a gente gosta muito, não sabe se vai fazer para sempre, mas eu acho que é indiscutível que, na nossa visão, ela funcionou. Legal. E é isso, óbvio, tudo tem uma questão de tamanho, de qual que é o custo a absorver. No longo prazo, evidentemente que o negócio gestora tende
a retornar esse investimento que vocês fazem quando vão crescer. É uma o fundo. conta de payback. Mas se desse errado na primeira e captasse pouco, acho que o payback seria de sim, décadas. Tem isso, né? O custo é fixo, a captação não. Né? A oferta é sempre uma Henrique, história. eu vou mostrar o relatório gerencial. Já tá aí. Eu já tinha trocado novamente o link. Você falou um negócio interessante, né? O fundo em si, ele ser grande não é o problema, mas entre uma captação e outra, de repente você quase que dobrar o tamanho do fundo, isso gera uma quebra na continuidade das coisas. Perfeito. E entendo eu que uma continuidade de emissões, ainda mais num fundo de papel, ela é muito importante, né? Os juros mudam demais aqui no Brasil, então você faz algumas alocações que tinham uma rentabilidade alta há 3 anos atrás, sei lá, hoje a rentabilidade não parece tão alta assim, então você precisa renovar, comprar outros papéis para ir acompanhando o que está acontecendo com o mercado. Então, emissões constantes, vamos dizer assim, mesmo que não sejam de grandes volumes, vão beneficiando a carteira, o cotista, aumentando a liquidez, diminuindo o risco. Né? E só destacar um ponto que eu acabei esquecendo, nessa questão de reciclagem de carteira, a grande maioria das operações a gente se preocupa que ela tenha uma amortização relevante, inclusive cash sweep, mecanismo de cash sweep nas operações, e as operações em CDI, que a gente alocou lá atrás, também tinha uma duration bem mais curta do que as operações de IPCA, porque o IPCA no longo prazo ele te protege ali, uma duration de 5, 6 anos, não tem tanto problema assim, mas o CDI pode acontecer de cair pode bastante. acontecer o CDI, querendo ou não, lógico, mas ele é uma decisão, né? O IPCA é um resultado. Isso. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, como tem um fluxo de amortização constante, fora as emissões, a gente consegue também ir renovando essa carteira ao longo do tempo. Agora você me lembrou uma coisa, o professor Arthur faz uns quadros que ele explica os termos do mercado, que é difícil para quem está entrando, cash sweep. Já não tem cash sweep, vai virar. Tem que fazer um filho sobre cash sweep, tá anotado. Aí você pega a fala do Lucas. Tá anotado. Mas pode explicar o que é o cash sweep, então? O que é essa... Você tem uma previsão de arrecadação, né? Vamos dizer que é 100, né? 100 unidades monetárias, você arrecada 200. Então você pega 100 e paga as outras 100 e ela amortiza o principal. Então você acelera o pagamento do principal. O dinheiro vai voltar mais rápido. Né, ao invés dessa sobra, né? Essa sobra ir para o devedor, ela é revertida para a operação, acelerando o processo de... o termo em inglês seria como se você fosse varrer o dinheiro de volta para dentro da operação, né? Então isso já está no termo de securitização, já está tudo amarrado, contratado. Vamos dar um exemplo mais real aqui, ó. Deixa eu pegar uma operação de... A SPL é legal que a gente fez, ela é bem... Eu tô lá no resumo das operações, tem, por exemplo, algumas da Direcional. Então, uma construtora de imóveis residenciais, ela vende aquilo na planta. Sim. Se por algum motivo ela vende mais rápido do que ela estava esperando, e isso vocês sentaram, perguntaram, discutiram, né? Qual que é o plano de negócio da construtora? Como que ela está acreditando que ela vai retornar aquele capital? Como que ela vai ganhar dinheiro? E às vezes ela é surpreendida para o bem. Então, vendeu, o mercado melhorou, ela vendeu mais rápido. Eu esperava te devolver em 2 anos e em 1 ano e meio eu vendi minhas unidades todas. O dinheiro acelera a devolução do dinheiro para o fundo. E principalmente um ponto que é muito importante, acho que quase todo mundo sabe como é comprar um apartamento financiado, né? E você tem sempre a opção de adiantar esse financiamento no período de obras para a Direcional, no caso aí. Então, todo esse adiantamento também entra como cash sweep, amortização. Esse recurso é o que você bem mencionou, professor. Tudo o que é adiantado, que era previsto para receber lá na frente, ele amortiza a operação mais rápido. Por isso, muitas vezes é difícil precificar esse tipo de operação, porque tem outro conceito financeiro, né, de duration. Sim. A duration acaba sendo variável, né? Você tem uma previsão no termo de securitização e ela acaba podendo diminuir. Então,
na hora de precificar o papel, vender ele com uma taxa mais baixa, né, com Sim. esse ganho, sempre tem essa discussão com o comprador sobre o que é previsto versus o que está sendo realizado ali naquela operação. Porque se o prazo diminui, o retorno aumenta. Se o meu dinheiro volta Exato. num prazo Perfeito. menor, o retorno financeiro é maior. Hein? E que acho também o que a gente faz bastante, acho que hoje quase todo mundo tem feito, é que você tem uma carteira de recebíveis de loteamento, né? Que tem uma previsão de amortizar do termo de securitização, dizer 2% ao mês. Então aquele pessoal vai pagando e você vai amortizando aquilo, o restante devolve para o devedor. Mas tem alguém que vem e quita. Estatisticamente, as pessoas que têm uma qualidade de crédito melhor, elas quitam antes. Sim. Então esse que quita antes, aí amortiza tudo. Uhum. Não segue a tabela. Uhum. Isso a gente... Porque senão você corre o risco de A carteira ficar fica pior. com a carteira pior pro... O melhor crédito ficou lá para o Isso. desenvolvedor, para o empreendedor do mercado imobiliário e o fundo, com o passar dos anos, ficaria com o pior crédito. Ou seja, mesmo que ele esteja cumprindo a razão mínima de garantia, Vai a aumentando carteira- o risco a cada mês que passa, vamos dizer assim, porque a qualidade os compradores, as pessoas que compraram, que têm mais dinheiro, mais patrimônio, eles já saíram no começo da operação, eles foram quitando Você antes. vê, um exemplo, eu e a minha esposa, a gente te comprou um loteamento, e aí foi antes, quando deu aquela subida de 10 e pouco do IPCA, a gente vamos quitar antes, né? Uhum. Porque aí, no caso, você não ia ajustar na curva, né? Então você já tem condição, você quita antes. Então Sim. a gente e a carteira ficou lá, né? Quem vai carregar. Aí depende, claro, de cada contrato, mas é um exemplo, assim. Geralmente quem tem o recurso, se ele vê uma oportunidade, ele quita antes. Isso O loteador dá desconto também, às vezes você vai quitar antes, então... é o conhecimento de mercado que é importantíssimo para fazer a gestão do fundo imobiliário, que parece um instrumento financeiro, mas ele é, na verdade, um grande negócio imobiliário. Quem não entende Perfeito. imóvel, não adianta, que não vai fazer gestão de qualidade. Eu estou mostrando um pouco do fundo aqui, ó, a alocação por indexador. Ele tem hoje 60% IPCA, 40% CDI. Isso está acontecendo? Isso é o planejado? Assim? a gente chegou a ter quase 70% CDI e estamos aumentando a parcela de IPCA mais ou Não, menos. o CDI não, ao contrário. 70 IPCA. Então, a gente já teve 100% IPCA, 100% depois IPCA. meio a meio, Quase meio a meio. quase Uhum. meio a meio. E a gente vem aumentando o IPCA agora. Mas na linha de que acho que está mais que óbvio que, inclusive, Subiu, ontem, agora o juro está caindo, e aí você A vem gente quer buscando proteger. acompanhar o mercado. e apesar do juros estar caindo, o prêmio da B ainda está bem resistente ali para cair. Sim. Então, a gente vê que é um pouco óbvio essa tomada de decisão de que vamos contratar um juro real Uhum. agora para os próximos anos, tendo em mente que a Selic está com uma tendência de queda. Então, a gente vem aumentando a parcela IPCA nos últimos relatórios com essa nova emissão, por isso a emissão extremamente importante para Sim, para ir acompanhando. acompanhando esses movimentos. E aí, uma parte importante aqui, ó, a divisão por tipo de risco, não essa por tipo, mas essa aqui por risco, né? O high grade e o high yield. Tem uma parte da carteira, 66% arredondando aqui, que é de uma melhor qualidade de crédito, o high grade. E 34% arredondando, que é o high yield. Essa mistura, essa química, ela tem já planejado qual o máximo que pode ter de high yield e qual ou não, também vai mudando ao longo do tempo. Assim, a tendência é que sempre o high grade vai ser maior porque ele te dá a escala, né? Você tem mais operações no mercado disponíveis high grade. E aí a gente poderia falar, né? Hoje uso muito o termo middle risk, mas o que a gente não vê que é high grade, que tem alguma, coloca high yield mesmo. Às vezes são operações super estruturadas, super seguras, mas é de uma empresa que o pessoal não conhece, enfim, então a gente coloca high yield já para não... Mas não tem o que é mais difícil, assim, é mais difícil você ter operações da escala pro high yield, né? Você ter operações
boas. Então, vamos dizer lá, tem um limite de capacity no país para você ter operações estruturadas boas. Então, com o tempo, né, na minha visão, você tem uma tendência do fundo crescendo, ser um pouquinho mais high grade e ir mais atrás dessas operações mais estruturadas. É meio que natural, assim, na minha visão, pelo capacity. Não sei se a do Lucas é essa também, mas acho que é nessa linha, mais ou menos. E complementando lá atrás, quando a gente foi pensar o produto, professor, a gente pensou o seguinte: para eu implementar uma estratégia macro, ela só é implementada através do produto high grade. Nossa opinião. Por quê? Porque para você fazer uma gestão ativa, macro, você tem que ter liquidez. Uhum. Então, quando eu estou contratando aqui um juro real de uma operação dupla mais AAA a 7,5, não é que eu quero carregar esse papel até o vencimento em 2033. Isso também envolve o macro. Eu posso vender esse papel com uma compressão. Não sei se vai acontecer, mas eu tenho essa possibilidade devido à liquidez. Se eu contrato essa mesma taxa a 11% num papel high yield, mesmo que eu tenha um fechamento na B, a chance de vender esse papel a 10, que eu comprei a 11, é muito inferior de eu vender um papel de 7,5 por 6,5. Sim. E o papel de 7,5 por 6,5, na duration igual, o de 11 para 10, o ganho é igual. Então, isso é muito importante nessa parcela high grade. E eu só queria reforçar o que o Rafael disse, que tudo que não é high grade, a gente classifica como high yield, de forma conservadora para a tomada de decisão do investidor. Então, tem muito papel ali que está como high yield. Se você analisar a estrutura da operação, ele é high yield muitas vezes porque a empresa não é conhecida, por um motivo ou outro, mas não é um alto risco de fato, né? Era isso que eu queria entender mais, justamente porque o investidor que está chegando agora, está conhecendo o fundo agora, ele olha mais, o fundo ele é mais arrojado ou ele é mais conservador, né? Isso se adequa ao meu perfil, não se adequa ao meu perfil. E o high yield, que é alta rentabilidade, que eu sempre chamo de high risk, do outro lado, que é o outro lado da moeda, no início de 2023, alguns fundos high yield passaram por grandes dificuldades e isso muitas vezes contagia o mercado de gente que não opera com o mesmo nível de risco, né? Quer dizer, o negócio é mais arriscado. Tem uma coisa meio acadêmica de o que é acima de 3 pontos percentuais de um título público, eu começo a chamar ele de mais arriscado, né? A rentabilidade. E então existe, dentro do que é high yield, eu posso ter coisas muito, muito, muito arriscadas e algumas um pouco mais arriscadas do que seria mais conservador. Então é importante a gente tentar esclarecer assim, eu tenho high yield no fundo, mas eu não sou o que vai para o rock and roll total, quer dizer, né? Para as pessoas entenderem qual é o perfil do fundo e ver se adequa ao perfil deles, né? Exato. Eu estava vendo aqui nessa parte mais de baixo do resumo das operações. Então tem aqui esses CRIs da direcional. Ele é classificado como high grade. Aí eu vejo CRIs high yield mais para baixo, ó, de um negócio que é o mesmo, pelo que eu percebo, que é o desenvolvimento imobiliário residencial. Então, o que diferencia um high grade de um high yield? Por exemplo, esses CRIs CK, que vocês classificaram como mais arriscados, com um retorno maior, do que um CRI direcional. É o tamanho da empresa, é o fato dela de uma ser mais conhecida, outra menos conhecida? Ali a gente tem diferenças grandes e essa da CK também é um bom exemplo, que ela é uma operação que já está amortizando há muito tempo, o projeto é muito bom. Vai ser entregue agora? Vai ser entregue agora, uma consultora excelente. O que diferencia uma coisa da outra? Né? Primeiro, o histórico da carteira. E estatisticamente falando, essa carteira que está colocada ali da direcional é uma carteira que foi estudada nos últimos 5 anos, o comportamento dela, nas mais diversas regiões do país, que foi pensado os créditos no país inteiro. Uma daquelas ali tem alienação fiduciária das unidades também, tem recompra da direcional, ou seja,
tem um conjunto ali que dá uma segurança para o investidor muito maior do que o outro. O outro nós estamos falando de um projeto. Né? Um projeto que é excelente, pode ser que amanhã não seja. Numa região excelente. Empresa local, né? Empresa local, que não tem um histórico de carteira relevante em questão de volume financeiro, número de pessoas e controle, governança que uma direcional tem. E o outro fato é que ali uma daquelas operações de fato tem um risco corporativo direcional. Então aí é AAA mesmo, é uma coisa bem diferente. Então não quer dizer que aquela incorporação ali ela seja extremamente arriscada, né, como você mencionou. Mas de forma conservadora para a tomada de decisão do investidor, o que não é high grade a gente já coloca na caixa do high yield. Então, para não ter aquela discussão, você falou que era middle, isso... Eu acho que o ideal, até no futuro, a gente falou de longo prazo da indústria, eu acho que o ideal seria uma agência de risco classificar os fundos, né? Vamos dizer assim, para que eu não diga o que é o meu risco, né? Ou que, de fato, uma agência classifique. Mas eu sei que isso é muito difícil, até porque as operações não têm rating, muitas delas, né, no mercado, são pequenas. Mas, enfim, a gente, para não dizer... para não incorrer nenhum risco de interpretação do investidor, olha, isso aqui é de fato high grade, isso aqui, essa parcela, a gente classifica tudo como high yield, mas a nossa cabeça é uma cabeça um pouco mais conservadora. Então, mesmo para fazer um investimento mais arrojado, tem toda uma diretriz, e uma diretriz que eu vou chamar de conservadora, que passa não só pela parte financeira, mas pela parte de governança da empresa. Por mais que seja uma empresa menor, e que não necessariamente vai ter demonstrações financeiras auditadas ou coisa assim, mas tem que ter um nível organizacional e de prestação de informações suficiente para poder começar a conversa, né? Exatamente. Senão não passa no primeiro filtro. Até essa da SECA, assim, além das garantias normais, né, que é a cessão dos recebíveis, do empreendimento e tal, tem um terreno no centro de Itajaí, que eles fizeram um BTS para a Balarote, que é uma empresa bem famosa no sul, né, de materiais, que também tem dado em garantia da operação. Então, o aluguel que ela está pagando lá, a gente sabe que tem valor isso, né? Uma empresa, né, super conhecida, famosa. E o terreno aqui, do lado. Só para brincar, é a garantia real com fluxo. Sim, essa tem uma loja pagando aluguel. E que super cobre a operação, né? Já está no fim. Então, é uma coisa que a direcional já não daria, porque nem precisaria dar, né? Então, você tem uma empresa menor, você consegue exigir mais também. Sim, né? Verdade. As operações mais arriscadas, elas costumam vir com muito mais garantias também, né? Tem uma alocação aqui por segmento, por securitizadora, eu vou deixar na tela, mas mais como um convite para que as pessoas conheçam melhor o fundo. A gente parece que não, mas já está quase no final. Eu queria perguntar das mudanças e disso aqui, ó. Movimentações no mês, super legal ter isso no relatório gerencial. Você estava falando dessa possibilidade de comprar, vender, dizer, além de... O CRI, de uma maneira mais simples, mais efetivamente, ele é um empréstimo que o fundo faz, né? Não é exatamente um empréstimo, tem toda a estrutura, mas no fim das contas é isso. Você falou, eu te dei 1.000, eu quero receber 1.100 de volta. Um mini banco, né? E eu não preciso ficar com esse empréstimo até o vencimento. Com o CRI até o vencimento eu posso ir fazer negócios, vender antes do vencimento. E vocês vão colocando essa movimentação aqui. Então, a primeira coisa que essa informação me dá é movimentar a carteira faz parte da estratégia da gestão. Perfeito. Senão não precisava ter isso no relatório gerencial. Se fosse uma exceção, não precisava ter no relatório gerencial. Né? Exatamente. Tem todos os meses e a gente coloca exatamente as compras e vendas que ocorreram durante o mês. E eu acho que isso dá uma... Outro dia, de curiosidade, eu pedi para levantar o quanto foi negociado no fundo. Então, o fundo hoje tem 390 milhões de PL e já foram negociados mais de 600 milhões. Então, isso demonstra... Caramba, já girou quase 2 vezes a carteira. Exatamente. Então, mais, na verdade, né? Porque esses 390 é agora, com... Exato. Isso é uma coisa que no tijolo é muito difícil. É outro tipo de liquidez, né? Sim. E a gente tem uma
E para fazer isso tudo, né, parece que nós dois estamos fazendo isso tudo, né, mas tem uma equipe grande por trás, né, tem o Pedro Canton, que não está aqui, o Igor e o Pedro Brandão, que estão aqui conosco assistindo, que faz com que essa gestão ativa seja implementada. Tem dia que é uma loucura, né, começa 8 horas da manhã já a ligação, porque é um mercado muito de balcão, né, a gente estava comentando antes. Sim. Então, para conseguir, você tem que estar sempre dando preço dos seus ativos e também dando preço para comprar ativos de terceiros, né? Você tem que estar inserido nesse balcão. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante, porque também permite que eu possa sair de um setor, entrar em outro setor, né? Não necessariamente ficar ali casado com aquela operação. E já colocamos vendas ali com prejuízo no relatório. Já vendemos papel com prejuízo e dissemos o porquê que vendemos no prejuízo, que a gente entendia que aquela era a melhor opção, porque a gente vendeu com prejuízo em relação à taxa de compra, mas compramos uma outra operação com um spread que a gente achava que compensava um risco melhor até. Um risco melhor. Então, ali não tem só as coisas boas, não. Também tem. Mas esse fundo vai fazer 3 anos, né? Dá muito trabalho isso tudo, né? Então a gente está há 3 anos trabalhando e hoje a gente vai ter aí umas 5 horas de comemoração hoje à tarde, né? Que a gente vai lá na B13 depois comemorar, que você está super convidado. Tem que comemorar um pouco também, né? Porque assim, é muito difícil, pegamos uns 3 anos bem fechado o mercado, né? Então fazendo essas... acho que graças a essas monte de coisinhas que a gente vai fazendo, a gente consegue desse jeito crescer, né? Mas o potencial é bem maior que isso e a gente já se prepara antes, né? A gente já está se preparando, já tem uma equipe, né? Os procedimentos montados, se tiver que dobrar ou triplicar, não de uma hora para outra, a gente já tem tudo pronto, vamos dizer assim, né? Então, o relatório, quando a gente pensou, você vê, ele é pequeno, mas muito com a cabeça de educação, assim, hoje em dia todo mundo quer educação em pouco tempo e alto valor agregado, né? A gente pensou em fazer um relatório pequeno também e que tenha todas as informações ali, porque hoje, imagina, né, são 100 e poucos fino e fixo, 400, não dá tempo de ler tudo, né? Para a gente encerrar, vocês estavam falando de tanta coisa que mudou desde que começou e aconteceram grandes mudanças na regulamentação dos CRIs. E rapidamente, concentradas no fim do ano, assim, de repente a CVM ampliou o escopo, depois o Conselho Monetário Nacional encurtou e agora ele deu mais uma liberada e tal, e vocês acabaram de captar recursos e precisam fazer investimentos com esse dinheiro. Mudou o mercado de CRI? Ficou melhor, diferente, pior? O que vocês esperam agora, tendo dinheiro no bolso para comprar mais CRIs, depois do que aconteceu de diferente na regulamentação? O nosso assim aconteceu, na verdade, no meio da oferta, né? Assim, que a gente percebe é que não nos atinge tanto quanto atinge mais a pessoa física que comprava, né? Lá o CRI do banco, o LCI, LCA ou mais corporativo, mas de fato apareceu uma escassez assim no mercado, né? A gente teve já estava estruturando a operação, né? Tá líquido, já estava mais endereçada assim essa questão. Mas existe aquele tempo assim existiam exageros, né? Sim. Mas aí também veio um pouco de exagero do outro lado que já está sendo corrigido e tal. Mas de fato sim, a gente viu que ocorreu uma escassez assim nas negociações. Também tem o período de início do ano, o pessoal fecha balanço, né? Primeiro na dúvida as pessoas dão uma parada para esperar e depois tende a voltar a uma certa normalidade. E a gente vê os agentes de mercado um pouco confusos ainda. Sim. E sem aquela segurança de afirmar essa estrutura pode. Então, o fato é que a gente viu a nossa carteira toda. Existem sim operações que não poderiam ser feitas. Eu vi isso no relatório gerencial, que não impede nada, não é nenhum problema em relação foram estruturadas antes das mudanças, mas se hoje elas vencessem, você não conseguiria comprar um outro da mesma forma. Exatamente. E algumas delas, o que seria feito? O volume um exemplo aqui, 100 milhões, ele passa a ser 70.
e a forma, ao invés de reembolso, é destinação futura. Então, assim, você muda ali algumas coisas, mas não impede de fazer as operações. Acho que da grande maioria delas. Por exemplo, acho que essa questão do reembolso, né, ela é um pouco exagerada, porque na nossa visão é um nível de risco bem menor até, né? Sim. Tá reembolsando com menos imprevisibilidade, ou quase zero imprevisibilidade, porque afinal de contas é o passado, né? E também, assim, a questão da parte relacionada. A gente tem o CRI do Oba ali, que é o controlador, que tem a patrimonial, que fez supermercados, enfim, não poderia ser feito. Mas é uma obra, um supermercado, né, gerando milhares de empregos, um ecossistema de uma região que hoje não poderia ser feito, porque ele é parte relacionada, né, que a gente acha assim, se você está no setor, você está empreendendo no setor, deveria ser aceito, né? Ele de fato está no setor e empreendendo. Está construindo, está gerando emprego, renda. E levando o dinheiro para dentro de um imóvel, consequentemente movimentando o mercado imobiliário. Mas são as coisas que a gente falou no começo. Muda o tempo todo e tem que estar preparado. Se adaptamos. Infelizmente, eu tenho que encerrar. Lucas, Rafael, muito obrigado. Baita papo para a gente conhecer melhor a cabeça do gestor. Você falou, a gente precisa mostrar um diferencial. O diferencial, cada vez mais, está em quem faz a gestão do recurso das pessoas. Né? Os fundos... Se você falar, eu quero ter um fundo que vai ser muito diferente do mercado, você vai trazer uma tese também que pode assustar o mercado. Né? Mas o diferencial, pensando no longo prazo, sempre vai estar em quem faz a gestão do recurso do investidor. Então, conhecê-los é um grande diferencial para todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado. E por isso te agradeço, professor, pela oportunidade. Isso é muito importante para a gente, ter esse espaço, poder ter essa conversa agradável, poder aprender com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram, e deixar também que a gente tem um site que você mostrou, que é o fhi11.com.br. ali tem um cadastro na newsletter para receber todas as informações, e também um canal de comunicação direto conosco. Então a gente responde todos os e-mails na maior brevidade possível, e estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. É super importante que, havendo possibilidade, o pessoal se cadastre na newsletter, porque é a única forma que a gente tem de se comunicar com o cotista nosso, com ele. A gente tem acesso à base e tal, mas a gente não pode fazer nenhum envio de e-mail, nada a não ser que ele aceite. Então, para nós é super importante que ele se cadastre lá. E muito bom ver o BFI, né? Você já faz mais de um ano que está aqui, né? Eu pensei que era até menos, passa rápido. Obrigado, parabéns aí para toda a turma, o Rodrigo, o Felipe, o Guinle, e satisfação enorme nossa estar aqui, apresentar o nosso trabalho, e estamos sempre à disposição. E que venham mais vezes, e com o fundo crescendo e acompanhando o mercado. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado a você também, gostou, né, de conhecer mais um fundo, mais uma gestora, mais uma tese? É isso que a gente está aqui para fazer, né? Juntar esses dois mercados, aprender e te mostrar opções de investimentos. Um grande abraço e até uma próxima.